Diante dessa circunstância, portanto, é que nós vimos mais recentemente essas leis, a 9868 e a 9882, permitirem no Brasil, no plano do processo abstrato, a manipulação dos efeitos da decisão. Então, percebam, a decisão é declaratória, no que diz respeito, portanto, ao reconhecimento da inconstitucionalidade, mas ela é constitutiva no plano dos efeitos, da definição dos efeitos. E, portanto, por economia processual, por 2/3 dos seus membros, pode o Supremo Tribunal Federal manejar os efeitos da decisão para, por exemplo, declarar a inconstitucionalidade com eficácia apenas ex nunc, ou com eficácia ex tunc, ou retroperante até determinado momento, não necessariamente até o início da produção de efeitos pela lei ou da promulgação da lei. Pode, inclusive, se for o caso, declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, dando prazo para que o legislador promova a promulgação de uma nova lei para resolver o problema, e isso para evitar eventual situação de lacuna jurídica que poderia ser mais grave. Imaginem vocês, a lei do salário mínimo é manifestamente inconstitucional, mas declarada a inconstitucionalidade dessa lei do salário mínimo, como é que nós ficamos? O que é mais grave? É mais grave não termos salário mínimo nenhum ou mantermos esse ridículo salário mínimo? É claro que essas questões todas não são tão simples, trazem problemas. Nós não estamos no campo de uma sociedade homogênea, é uma sociedade plural. Os consensos não são mais possíveis, a não ser no campo de uma transitoriedade. Por exemplo, eu tenho grande preocupação aqui em relação à matéria tributária, como eu vou depois explanar para os senhores. Além disso, é preciso lembrar que a emenda constitucional 29, que trata agora da reforma do Poder Judiciário, esta emenda constitucional prevê a criação da súmula impeditiva de recurso para o STJ, para o TST, e da súmula vinculante para o Supremo Tribunal Federal. Eu devo dizer para os senhores que eu sempre estive entre aqueles que não admitiam a súmula vinculante. Eu sempre tive grande desconfiança em relação à súmula vinculante. Mas, estudando, à luz, portanto, desse processo que nós estamos vivendo ultimamente, e estudando o modo como está prevista essa súmula vinculante, eu não fico tão alarmado com ela, porque a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ela só será aprovada depois de reiteradas decisões judiciais, por meio da manifestação de 2/3 de seus membros. Portanto, para a declaração de inconstitucionalidade com eficácia vinculante, maioria absoluta. Para a declaração de constitucionalidade, o que é complicado em matéria tributária, com produção de efeitos vinculantes, maioria absoluta, mas a súmula vinculante exige 2/3, portanto, dos membros. É preciso uma sucessão, portanto, de reiteradas decisões, e isso não congela, porque os legitimados ativos à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, além de outros legitimados que serão previstos em lei infraconstitucional, poderão postular a mudança da súmula, portanto, o cancelamento da súmula ou um novo posicionamento do Supremo Tribunal a respeito da matéria. Portanto, nós temos aqui, por um lado, a possibilidade do fechamento necessário para uma certa segurança jurídica e, ao mesmo tempo, a plasticidade que implica a impossibilidade de uma ossificação, de uma calcificação que impediria o desenvolvimento do direito. Eu tenho dito, portanto, que o inimigo hoje, na reforma do Judiciário, não é a súmula vinculante, o grande inimigo hoje são os poderes, não a ideia do Conselho Nacional da Magistratura, porque isso implica uma verdadeira intervenção permanente nos judiciários dos estados, e o que me espanta no Brasil é a falta de criatividade dos nossos constituintes, que se nós apanharmos as emendas constitucionais, são mais de 40 emendas constitucionais, todas as emendas constitucionais, elas têm caminhado para um processo vertiginoso de concentração de poderes e de amesquinhamento da federação. Portanto, nós temos sempre supressão de competências dos estados e temos sempre concentração de competências em mãos do poder, em mãos da União Federal, como se a União sempre fosse melhor do que os estados. Portanto, podemos dizer que a nossa federação hoje tem passado por momentos de compressão, e essas emendas constitucionais estão comprimindo ainda mais a esfera autonômica dos entes federados e particularmente dos Estados-membros da federação. Portanto, é preciso dizer que no campo da jurisdição constitucional nós vemos a emergência, inclusive, de novas
técnicas de decisão que não eram conhecidas antes. Nós falamos hoje, portanto, de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, nós falamos hoje de interpretação conforme, nós falamos hoje de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, nós falamos hoje de declaração de inconstitucionalidade com efeitos retrooperantes parciais, nós falamos hoje de declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc. E aqui sim, eu falo sobre a matéria tributária. Me preocupa esse manejo dos efeitos da decisão em matéria tributária, porque a realidade brasileira é uma realidade diferente de outros países. Se os senhores forem apanhar a jurisprudência, por exemplo, dos Estados Unidos e mesmo da Espanha, os senhores verão que lá, mesmo nas hipóteses de inconstitucionalidade, não há, salvo circunstâncias excepcionais, a possibilidade da repetição do indébito. E a ideia básica é a ideia de que aqueles que pagaram os tributos, mas receberam os benefícios na qualidade de cidadãos. Ou seja, o equívoco de uma lei inconstitucional, de vez em quando, é, na verdade, um ônus que deve ser pago pelo cidadão que vive numa sociedade de seres humanos. E essa teoria tem algum sentido nos Estados Unidos e pode ser que tenha algum sentido na Espanha. Pode ser que tenha algum sentido porque as inconstitucionalidades de leis tributárias nesses países são mínimas. Os números são ridículos. Tudo se passa de maneira diferente em nosso país. Ou seja, em nosso país nós temos uma sucessão de inconstitucionalidades em matéria tributária. E é preciso dizer que nós temos, inclusive no Brasil, uma inconstitucionalidade assumida muitas vezes pela administração pública. A administração pública no Brasil tem um papel que é um papel ambíguo. A administração pública no Brasil, por um lado, atua de maneira paternalista e, por outro lado, atua de maneira autoritária. A sociedade brasileira é uma sociedade que experimentou no seu Estado todo tipo de vicissitudes. O Estado brasileiro já foi um Estado patrimonialista, clientelista, um Estado do compadrio, um Estado, portanto, fisiológico, um Estado pouco transparente, um Estado onde os que haveriam de gerir tomavam-no como propriedade. E o Rui Cirne Lima já dizia que a gestão do Estado é a gestão daquele que não tem a propriedade. É verdade que algumas coisas começam a mudar. Esses dias, um aluno dizia: professor, mas é tão difícil passar num concurso público. E eu dizia para ele: fique feliz, hoje está muito fácil, porque basta estudar. Difícil mesmo era o tempo em que você precisava ser amigo do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, precisava ser amigo do governador, precisava ser amigo do prefeito. Hoje, estudando, você passa no concurso público. Nisso nós estamos mudando. Há um certo processo de racionalização do sistema brasileiro, felizmente. Mas há, por outro lado, no Brasil, no Estado brasileiro, uma ambiguidade. O Estado que é paternalista, assistencialista, e que, portanto, não trata os seus cidadãos como cidadãos que têm direitos a receber esses benefícios, é o mesmo Estado que vai atuar depois autoritariamente, editando leis sabidamente inconstitucionais e assumindo o risco da inconstitucionalidade. Ainda ontem, no Congresso de Procuradores do Estado, em Belém do Pará, eu soube que um determinado Estado da Federação teve uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes, com efeitos ex nunc, e mais do que isso, portanto, com efeito vinculante, e que continua, portanto, a arrecadar o tributo, porque os incautos continuam pagando. Ou seja, há um número pequeno que não paga. Portanto, muitas vezes a administração fazendária sabe que a lei é inconstitucional e pratica a inconstitucionalidade, porque o número daqueles que vão ao judiciário nem sempre é um número tão grande. E, portanto, este risco da inconstitucionalidade no Brasil é um risco que vale a pena. No Brasil, portanto, aceitar a tese da eficácia ex nunc da declaração de inconstitucionalidade de lei de matéria tributária é uma temeridade. E, portanto, nós precisamos ser vigilantes para que nós não possamos nunca aceitar que o Poder Judiciário adote, sem o filtro necessário, sem, portanto, a adaptação necessária a teorias ou jurisprudências
de outros povos aqui em nosso país, porque isso seria, na verdade, um despropósito. E, por outro lado, nós vemos ainda que em nosso país a criação da ação direta, da arguição de descumprimento de preceito fundamental também muda, de alguma maneira, o perfil do controle de inconstitucionalidade, concentrando também poderes no Supremo Tribunal Federal, eis que a DPF se presta não apenas para combater, sempre de maneira subsidiária, é preciso que se diga isso, mas a subsidiariedade tem que ser olhada não no campo do processo subjetivo, mas deve ser olhada apenas no campo do processo objetivo, não é? Então, sempre no campo da subsidiariedade, a arguição desse cumprimento do preceito fundamental se presta não apenas para combater atos legislativos, mas também atos concretos, atos legislativos municipais ou estaduais, inclusive anteriores à Constituição, e se presta igualmente para combater omissão inconstitucional. Eu acho que a arguição desse cumprimento do preceito fundamental, se devidamente manejada, traz uma grande contribuição para o direito tributário brasileiro. Eu passo, portanto, a partir de agora, para a conclusão, tratando de um último item, e aí eu vou para as derradeiras observações. O Estado brasileiro tem passado, nos últimos anos, por um processo de mudança impressionante. São muitas reformas constitucionais que alteraram o perfil do mercado brasileiro, que flexibilizaram a proteção da empresa brasileira no mercado nacional, permitindo um maior fluxo no comércio internacional e uma benfazeja presença entre nós das empresas multinacionais, das empresas estrangeiras que quisessem estar aqui participando do esforço nacional pelo desenvolvimento.